Queridos irmãos e alunos, quero cumprimentá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos reunidos para mais um vídeo aula, Os Perigos de uma Pregação Não Bíblica. Este vídeo aula é um vídeo bônus. Estaremos com 2 vídeos aulas disponíveis que estaremos colocando à disposição de todos vocês para o conhecimento bíblico e teológico. Lembrando a você, se inscreva no canal, compartilhe com mais alguém este conteúdo. Lembrando a você, papel, caneta e Bíblia. E vamos juntos caminhar no conhecimento da palavra do Senhor. Neste momento nós iremos trabalhar e tratar assuntos importantes para o nosso conhecimento bíblico. Queridos alunos, irmãos, vamos compreender algo muito importante sobre a pregação da palavra de Deus. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15, e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. A princípio, que nós temos que compreender de uma maneira bíblica, teológica, que a ordem de Cristo para os seus discípulos pregar o evangelho a toda a criatura, a todas as pessoas. Lembrando que o evangelho de Cristo precisa ser pregado, anunciado e explicado para as pessoas. Evangelho que não é explicado, aplicado, sendo dito e pregado, ensinado da maneira correta, sem o conhecimento teológico dos fundamentos da fé cristã, ensinar o homem o caminho da santidade, o homem não pode vir a conhecer o evangelho puro se o evangelho não é pregado, explicado e dito da maneira correta. Lembrando que pregar o evangelho é uma grande responsabilidade. Pregar a palavra exige comportamento sólido, uma mente bíblica, um coração verdadeiramente dedicado a Deus. A ordem de Jesus para os seus discípulos pregar o evangelho a todas as pessoas. Os discípulos andaram com a palavra, aprenderam a palavra. Lembrando que sem o conhecimento bíblico teológico não há como ensinar e pregar uma mensagem que traz luz, vida e clareza na mente das pessoas. Para pregar o evangelho da maneira correta, é preciso que tenha luz na mente e o coração aquecido pela Sagrada Escritura. Mentes que não têm compromisso sólido com a Bíblia, mentes fracas, mentes dormentes, mentes preguiçosas, não há como anunciar o evangelho puro, cristocêntrico e verdadeiro. Lembrando que muitos querem pregar, mas poucos querem sentar para aprender. Não há como ser um pregador autêntico, verdadeiro, bíblico, se não aprender a Sagrada Escritura. Os discípulos
aprenderam com o mestre, foram instruídos pelo mestre. E algo muito importante é que a instrução, ela é muito importante para que haja conhecimento, para que haja uma clareza na mente do aluno, para que ele possa compreender a palavra de Deus. E ele, compreendendo esta palavra, ele vai anunciar este evangelho para o homem. Lembrando que em Romanos capítulo 10, versículo 17, é um texto claro que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, o que acrescenta fé, o que acrescenta vida, é a exposição bíblica. Então, lembre-se, não é apenas pregar, é saber aquilo que está pregando. Porque a verdadeira pregação bíblica, uma pregação fundamentada na Sagrada Escritura, é uma pregação transformadora. Lembrando que muitos não se preocupam em se preparar. Muitos não se preocupam em ter uma comunhão correta com a Escritura. Pregam aquilo que vem na mente, anunciam aquilo que vem na mente e não querem buscar na palavra, examinar o texto, extrair do texto para trazer luz e clareza para a mente das pessoas. Lembrando que um ministro que é preguiçoso, um ministro que tem a mente fraca, que não quer estudar, não há como ele ser um pregador, porque pregar o evangelho não é para mentes preguiçosas. Pregar o evangelho é para aqueles que de fato querem um compromisso com a Sagrada Escritura. Porque em João, capítulo 17, versículo 17, santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que santifica é a palavra. Então, quando a palavra ela é pregada, quando a palavra ela é anunciada, ela santifica, porque a palavra ela é como água, a palavra limpa, a palavra santifica. A palavra ela é poderosa, ela arranca a sujeira, ela arranca a podridão e ela traz limpeza. Cristo é a palavra, e quando Cristo é anunciado, Cristo ele vai na alma. Cristo ele vai na alma do homem, ele fala com a alma do homem. Por isso, a exposição bíblica é importante, porque quando a palavra de Deus ela é explicada corretamente, as pessoas virão a Cristo através da exposição correta da Sagrada Escritura. Continuando, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 14 e versículo 15. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não ouve quem pregue? E como pregarão, se não foram? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Dentro deste tópico importante, nós vamos compreender, examinar e extrair pontos importantes. A responsabilidade que um fiel pregador precisa ter com a palavra de Deus. Muitos não conhecem o Evangelho. Muitos não conhecem a palavra. Infelizmente, dentro de muitas igrejas, a heresia, pessoas não conhecem a palavra e se alimentam de qualquer coisa. Tudo que é falado, eles se alimentam sem consultar com a palavra de Deus. E isso é algo muito perigoso. Mas o pregador fiel, o pregador bíblico que valoriza a Sagrada Escritura, ele fala com confiança. Porque quando ele prega, ele anuncia as verdades de Deus ao coração das pessoas. Há muitas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Há muitas pessoas que têm os ouvidos tampados para a verdade.
tem a mente fechada para o conteúdo sólido e verdadeiro. Mas um fiel ministro de Cristo, ele sabe que pregar a palavra de Deus é algo precioso. Porque como são belos os pés dos que anunciam boas novas, aqueles que vão caminhando, anunciando a boa semente, ensinando a boa semente, instruindo as pessoas a terem uma vida fundamentada na palavra de Deus. Lembre-se, pregar a palavra exige preparação. Nossos pés precisam estar calçados. Nós precisamos andar firmes, focados com a palavra de Deus. Nós precisamos estar com a nossa mente com o capacete da salvação. Nós precisamos sempre levar o evangelho a sério. Os discípulos, eles caminharam com Cristo, foram instruídos por Cristo. O Cristo que os ensinou foi para o Pai, mas o Cristo, o Rei eterno que está ao lado do Pai, o Espírito do Cristo eterno veio para habitar com os homens. O Espírito de Deus nos guia em toda a verdade. Ele nos leva a compreender sempre a gloriosa presença de Cristo. O Espírito, ele ilumina a nossa mente para que nós venhamos caminhar corretamente na luz do Evangelho. O Espírito Santo não veio trazer nova revelação. O Espírito Santo não veio trazer um novo Evangelho. O Espírito Santo não veio trazer uma nova Bíblia. O Espírito Santo, ele veio enviado pelo nosso Pai para caminhar conosco, nos instruir. Então lembre-se, não existe um novo Evangelho, não existe novo Espírito Santo, não existe uma nova Bíblia, não existe uma nova revelação. Há muitas pessoas que estão com a mente confusa. Há muitas pessoas que estão com a mente totalmente atrofiada, que não compreenderam de fato a graça, o poder que há o Evangelho. Por isso, que você sempre tenha em mente que se preparar, que ter uma vida fundamentada em Cristo, valorizando a sua palavra, é algo muito importante. Não deixe que ninguém te engane. Não deixe que ninguém confunda a sua mente, mas que você seja bíblico e que as suas palavras, que você anunciar as palavras de Deus em sua vida, sejam palavras que traz vida, salvação e o poder de Deus. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo estava fundamentado a sua vida, a sua teologia, o seu ministério na pessoa de Cristo. Paulo, ele não se envergonhava de anunciar o Evangelho, porque Paulo sabia que o Evangelho é o poder de Deus. Então vamos observar, vamos compreender. Quando o Evangelho é pregado corretamente, traz poder de Deus para salvar as pessoas. Agora vamos aqui pensar um pouco. Um evangelho que não é pregado corretamente, um evangelho que não é ensinado da maneira certa, vai trazer poder de Deus? Claro que não. Um evangelho que não está fundamentado em Cristo, na sua pessoa, é um evangelho podre, é um evangelho doente. Um evangelho doente não traz poder de Deus. Um evangelho doente traz morte espiritual. Queridos alunos, nós precisamos compreender algo muito importante,
que o apóstolo Paulo sabia que pregar o evangelho corretamente traz salvação, tanto para o judeu, tanto para o grego. Porque o evangelho é revelado, a justiça de Deus. Quando o evangelho é pregado, a justiça de Deus é revelada. Porque aqueles que vivem segundo a palavra não se contaminam com o pecado. Aqueles que andam na carne, eles vivem segundo a carne. A inclinação da carne é morte. Mas aqueles que vivem no Espírito serão guiados pelo Espírito. Vamos observar que aqueles que vivem pela fé, aqueles que andam pela fé, aqueles que estão fundamentados em Cristo, na sua pessoa, o Cristo da Bíblia sustentará. Porque na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Vamos observar que a graça de Deus, ela é poderosa para salvar. O homem só pode viver uma vida plena, reta, transformada, se ele praticar o evangelho da graça e viver este evangelho. Por isso, nós como servos de Cristo precisamos pregar, precisamos anunciar corretamente e da maneira exata. Em Mateus, capítulo 4, versículo 17. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus, ele é o nosso mestre por excelência. Jesus, quando estava aqui na terra, sua mensagem tinha foco. A sua mensagem estava centrada, tem poder para salvar. Me perdoa. A palavra de Deus não tinha poder, ela tem poder para salvar. Jesus, ele salvou, pregou, transformou, e nos dias atuais ele continua anunciando, pregando e levando vidas ao arrependimento, porque nós, como servos de Deus, anunciamos a palavra de um Cristo vivo. Então é Cristo pregando, é Cristo anunciando, porque nós representamos Cristo, somos embaixadores de Cristo, somos discípulos, alunos. Então nós precisamos levar este evangelho adiante. Assim como Jesus pregou, anunciou o reino de Deus para que as pessoas viessem se arrepender, abandonar o pecado, viessem viver uma vida transformada, nós precisamos levar o ministério adiante, pregar este evangelho, anunciar este evangelho, porque há muitas pessoas que estão cativas, há muitas pessoas que estão doentes porque não conhecem o evangelho. Então, queridos alunos, irmãos, pregar o evangelho é uma grande responsabilidade. Então, não pregue este evangelho de qualquer jeito. Não anuncie este evangelho de qualquer jeito. Seja um fiel ministro de Cristo. Você que está se preparando, estude, leia, seja cada dia eficaz na obra do Senhor. A palavra de Deus nos diz em Mateus, capítulo 9, versículo 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Olha só, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, primeiro ensinando nas sinagogas e pregando as boas novas. O ministério de Jesus estava fundamentado no ensino e na pregação. Muitos não queriam ouvir Cristo, porque muitos rejeitaram a palavra que se encarnou. Mas aqueles que ouviam os seus ensinos, absorvia as mensagens e vivia uma vida plena, abandonando a sua vida de pecado, eram transformados por Cristo. Porque Cristo ensinava, pregava e curava as enfermidades. Mas o propósito, o foco era ensinar e era pregar. Porque sem ensinamento, sem pregação, sem anunciar a vontade de Deus, sem anunciar a mensagem da salvação, se não houver a mensagem pregada, não há arrependimento. Infelizmente, nos dias atuais,
Muitos não querem um compromisso com a palavra de Deus. Hoje já se acostumaram a querer viver segundo a sua vontade e abandonando a eficácia da palavra. Mas que nós venhamos sempre entender que a palavra de Deus salva, que a palavra de Deus transforma. A palavra de Deus ela é clara em Atos capítulo 8, versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Pregavam, anunciavam. Essa mensagem pregar é anunciar, é falar com primazia, sabedoria, foco, entendimento, verdade, veracidade. Pregar a mensagem da maneira exata, para que haja confronto e arrependimento, como Pedro pregou no dia de Pentecoste. Quase 3.000 almas se converteram. Pedro pregou a palavra. Nós precisamos pregar a palavra, anunciar a palavra. Queridos alunos, queridos irmãos, estamos encerrando o primeiro vídeo bônus, ok? Vídeo aula. Com a graça de Deus, teremos mais uma aula muito importante. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Tivemos aí uma série muito abençoada de conteúdos. Que Deus possa enriquecê-los de conhecimento e de sabedoria. Por isso, estude, leia, invista nos estudos. Seja cada dia uma bênção de Deus para ganhar vidas para Cristo e instruir pessoas no conhecimento da verdade. Quero orar por você neste momento, agradecendo a Deus por mais um conteúdo teológico e bíblico que estamos aqui aprendendo para a glória do nosso Rei. Oremos ao Senhor. Pai, queremos te agradecer por mais um conteúdo bíblico, teológico, de uma maneira clara, objetiva, que o Senhor possa abençoar a cada aluno, a cada irmão. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos ajudado e tem nos sustentado até aqui a caminhar. Muito obrigado, Pai, porque a tua misericórdia dura e permanece para sempre. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Deus te abençoe, te aguardo no próximo vídeo aula, se Deus quiser.